Bem-vindos ao primeiro episódio especial do 10 e 10. Não sei porque é especial, mas é porque a primeira vez a gente vai falar sobre uma história, não vamos ficar falando escolha, nada dessas coisas. Hoje, qual que é a ideia? Pensa um pouco qual o relógio icônico, que história icônica de relógio que a gente pode contar para vocês e desmistificar um monte de coisa que as pessoas não sabem ou pensam errado. E não tem nada mais icônico em história de relógio do que a história de como o Omega Speedmaster virou o Moonwatch, essa história de como ele se tornou esse relógio escolhido para ir para o espaço e ganhar esse apelido de Moonwatch. Então, obviamente, nesse vídeo, apesar de eu saber da história, eu não chego nem aos pés do quase expert, mentira, o gênio máximo de sabedoria do Speedmaster. Exagero. Então vou só citar nos comentários aqui, mas eu vou deixar o Adriano falar muito mais, porque é besteira tentar ter uma pessoa falar besteira. Uma coisa legal que é importante dizer, a gente pretende falar especificamente sobre o Moonwatch, tá? Exato. Ou Speedmaster Professional, se preferirem chamar assim. Então a gente vai alguns modelos estão relacionados a ele fatalmente, a gente vai mencionar, não dá para falar de todos os Speedmaster que já existiram, até porque nos últimos anos a Omega lançou muito mais Speedmaster, ela deu um up assim na gama de modelos enorme dentro da linha. Então a gente vai explicar exatamente o que é o Moonwatch, porque eu imagino que quem está assistindo vai ter quem conhece muito o relógio e talvez até quem nunca ouviu falar. Então explicar o que é o Moonwatch, como que ele se tornou Moonwatch e alguns mitos precisam ser quebrados. Um deles pode ser elementar para a maioria das pessoas, mas para outras não, de que ele não nasceu como um relógio feito para essa finalidade. Isso é uma coisa muito importante. Mas eu já vi gente até que conhece de relógio se confundir com isso e esquecer que... Até porque se pensar o lançamento do Speedmaster é antes do programa exatamente, espacial do programa começar a funcionar pesadamente. Então exato. Então ele mas muita gente nem sabe, acha que ele sempre foi o Moonwatch ou que ele foi projetado para essa finalidade. Exatamente. Então a história do Speedmaster começa em 1957. Só uma cortada, desculpa que a gente vai ter que usar umas colas aqui, porque tanta referência e tanto não vai lembrar, só pra gente não passar nada errado, a gente vai deixar aqui só para não errar. A preocupação é não deixar passar nada, e não ficar nada para trás. Vira e mexe, a gente acaba fazendo as coisas aqui no improviso e esquece uma coisa, então a gente vai roubar usando uma colinha aqui, só para a gente não fazer besteira. Deixar nada para trás. Então vamos lá, comecinho de história do Speedmaster. Primeira coisa mais importante, o Speedmaster foi lançado em 1957 com a finalidade de ser um cronógrafo esportivo, bem esportivo. Tá? O que fazia dele um cronógrafo esportivo em comparação com os cronógrafos que a Omega já tinha? Era o fato dele ter um bezel com uma escala que pudesse ser usada para diversas finalidades, especificamente qualquer tipo de corrida, e você podia calcular a velocidade média usando a escala taquimétrica. Tá? Isso, como funciona a escala taquimétrica, a gente vai explicar em outro vídeo, inclusive falando sobre os vários tipos de escala, como utilizar elas nos cronógrafos. Então essa era o grande diferencial do Speedmaster para os cronógrafos que a Omega já tinha, era a presença desse bezel que era externo. Ele foi lançado junto com outros dois modelos, era uma trinca de relógios para uso específico. O Speedmaster era o cronógrafo, o Railmaster era um relógio de alta resistência a campos magnéticos. A ideia, o nome dele, Railmaster, era porque ele era voltado para operários e operadores, maquinistas de trem, por causa do campo magnético dentro das locomotivas. E o Seamaster, de mergulho. O Seamaster já existia, mas ele não era um relógio de mergulho, ele era simplesmente um relógio tematicamente de uso com resistência à água, mas ele não era um relógio de mergulho. E nesse ano de 1957 foi lançada essa trinca de relógios, Speedmaster, Railmaster e o Seamaster 300 de mergulho profissional. Inclusive essa trilogia foi relançada na comemoração dos 40 anos desses relógios. Não, 60 anos. Foi lançado em 2017. Perdão
conta, mas em 2017 uma caixa numa reprodução exata desses modelos que podiam ser comprados ou separadamente ou num conjunto. Tá? As referências deles era o CK 2915 para o Speedmaster, 2914 para o Railmaster e 2913 do Seamaster. Pode ser que eu tenha trocado a referência do Seamaster e do Railmaster. Mas hoje o vídeo é sobre Speedmaster, então a gente pode errar dos E o primeiro Speedmaster era o famoso CK2915. Esse relógio permaneceu com essa configuração que era... Ele possuía ponteiros Brodero, que era um ponteiro em formato de flecha, e o bezel externo era todo de aço. Tá? Ele era todo de aço com a gravação em baixo relevo da escalazinha. Ele foi produzido só por 2 anos, só 57, 58, já em 59 ele teve a primeira grande mudança, dá para se dizer que é meio que a segunda geração de Speedmaster, que é o CK2998. Ele passou a ter o bezel com uma escala com um aplique de alumínio preto. Os ponteiros mudaram um pouco também, mas ainda não eram os ponteiros como a gente conhece até hoje. É um dos modelos também, lógico, o primeiro é raríssimo, tá? O CK2915 original é muito raro, é muito difícil de achar e o valor dele explodiu nos últimos anos. O 2998 ainda é considerado raro, não tanto, mas ainda assim um modelo raro e bastante procurado. O interessante agora que a gente está entrando no 2998, que até recentemente a Omega fez algumas edições limitadas dele, teve até uma com escala de pulsação, mas enfim, é que agora a gente finalmente começa a entrar na linha. Por que é tão associada essa coisa do espaço com o Speedmaster? Porque já a partir da segunda geração do 2998, esse relógio já foi para o espaço. Tanto que até recentemente também a Omega lançou a linha o First Watch in Space lá que eles fizeram. Exatamente homenageando isso e mostrando um pouco até dessa história que pode ser um pouco desconhecida, que as pessoas acham que só o Speedmaster Professional foi o único usado. Ele, antes de ser o relógio oficial da NASA, ou seja, que eu fosse, os astronautas, a gente vai entrar nessa parte mais espacial, foram comprar relógios para usar nas suas missões e compraram. Exatamente, qual relógio eu vou comprar para ir? Preciso de um crono, automático não rolava, então vamos comprar. O que eu vou comprar? Pô, acho o 2998 bonito, então a gente entra aí no Wally Schirra, Walter Schirra, na Mercury, né? Na Mercury, em 62. 1962. Com o primeiro 2998 a dar um passeio no espaço. Primeiro e a edição comemorativa da Omega é uma reprodução quase fiel. Ela tem algumas pequenas diferencinhas que alguns colecionadores mais chiitas se queixaram um pouquinho na composição dos ponteiros, mas ele é uma reprodução muito fiel. Na verdade foi a primeira reprodução do Speedmaster dessas primeiras gerações em que ele não tinha o mesmo formato de caixa do atual, que o atual já tem 50 anos, mas não era mais de 50 anos, mas não era o formato atual, uma caixa um pouco menor, que é o que a gente chama de straight lugs, ou a caixa com alças retas, porque ele tinha as alças que prendem a pulseira era um pouco mais retinha, o diâmetro todo do relógio era um pouco menor, ele é um relógio um pouco menor, e a Omega chamou esse modelo de First Omega in Space, FOIS. Se vocês procurarem Speedmaster FOIS, vocês vão ver esse modelo. Logicamente a gente está colocando certo. E é uma linha que está à venda hoje na loja, se quiser, você acha nas boutiques. Exatamente. É um relógio muito bonito. Reedição é muito bonito. É que eu particularmente fiquei tão apaixonado pelos últimos 2998, aquele com panda, preto. Que relógio maravilhoso, muito legal. Eu queria tanto daquele, meu Deus. Muito bonito. Bom, então vamos lá, voltando ao que importa. Então a gente tem na missão da Mercury, exatamente, o Schirra levando o primeiro Omega para o espaço. Isso, em 1962 foi quando mais uma nova referência, inclusive observem que o padrão de referência da Omega e em todos os modelos da Omega mudou. Ao longo dos anos teve algumas mudanças, vou explicar um pouquinho também por que dessas mudanças, porque o padrão mudou e às vezes ela ganhou algum dígito a mais. Em 62, já nessa época, a Omega começou a adotar um novo padrão de referência em que usava-se 3 dígitos, um ponto e mais 3 dígitos. Mais tarde virou 3 dígitos, ponto, 4 dígitos e assim até hoje.
Em 1962 foi quando apareceu o primeiro 105.002, que foi um modelo produzido por bem pouco tempo. Quase transição. Praticamente transição, bem pouco tempo, e ele foi, logo em seguida veio o 105.003, que é um dos modelos mais importantes, porque foi justamente ele que foi testado pela NASA. Tá? Foi essa referência que foi mais tarde testada pela NASA. Porque o que acontece, como a gente falou, os pilotos usarem cronógrafos é uma ferramenta útil para piloto. Eles tinham esse hábito, a maioria deles eram pilotos acho que todos eles na época militares. Eram pilotos militares e pilotos de testes. Então eles faziam uso do cronógrafo para, enfim, N atividades, e eles tinham esses cronógrafos que eram de uso particular. Isso chamou a atenção do pessoal responsável por equipamentos e instrumentos e ferramentas que os astronautas usavam. Uma das preocupações é você utilizar objetos que não foram exatamente testados para aquela função, podia causar algum tipo de acidente, algo assim, e a NASA pensou que, bom, já que eles são pilotos, eles vão precisar, entre outras coisas, de um cronógrafo que possa ser usado. Ele não era uma ferramenta de uso primordial, mas ele servia como backup para várias funções, várias atividades eles poderiam ser usados, e também como backup caso outros instrumentos falhassem. Como o caso do Apollo 13, né? Exatamente. Mas até que eu queria fazer um adendo aí importante, que a gente vê essa as pessoas acabam errando. Porque eles levaram um cronógrafo manual para o espaço porque o automático não ia conseguir dar corda, não ia carregar. Isso é totalmente errado. E simplesmente a gente está falando aqui em 64, não existia cronógrafo automático. Então tem essa coisa, isso é importante deixar claro, que é um mito que a gente vê bem divulgado por aí. Que não, mas é porque tinha que ser manual a corda, porque não ia dar corda no espaço. Não tem nada a ver. Quem sabe qualquer inércia mesmo no espaço, o relógio automático carrega. Esse é um dos primeiros mitos de que relógio automático não carrega no espaço. Carrega, e não foi por essa razão que não existia. Porque simplesmente não existia nessa época. Importante lembrar que em 1963 uma outra referência apareceu também, que é o 105.012. Mais tarde eu vou falar também um pouquinho dele, por que ele é importante nessa história toda. Mas o que a gente vai falar agora é especificamente do 105.003, que foi o modelo escolhido, aprovado nos testes da NASA. E como isso aconteceu? A gente vai falar de mais então, só te segurando então antes do teste, só uma coisa também que é um mito importante, porque as pessoas acham que o Professional, que vem escrito no mostrador do Speedmaster, ele vem porque ele se tornou esse relógio lunar, espacial, aprovado pela NASA. Mas só que o 105.012, que a gente está falando aqui de 63 para 64, já veio com Professional. Transição, É uma transição antes dos testes que a NASA começou em 64, que agora entra na parte que o Speedmaster se tornou o mito. A gente vai passar aqui pelos testes todos, porque são muitos testes específicos. Muitas dessas datas assim não são 100% precisas, e muitas das informações foram renovadas nos últimos anos por causa de não só o fato do Museu da Omega ter levantado todas essas informações novamente, como terem juntado uma quantidade grande de documentos trabalhando com o pessoal da NASA, especialmente o John Reagan, que foi o responsável por criar os testes, estabelecer quais eram os padrões necessários para esses relógios. E o que aconteceu foi justamente isso. Ele sentiu a necessidade de que era importante ter um instrumento testado e padronizado para todos eles. E entra aí um dos primeiros mitos, que até bem pouco tempo havia um mito de que ele mesmo foi sozinho por conta própria. Essa é uma lenda que foi acreditado até bem pouco por tempo, muitas décadas. Por décadas,
De a lenda de que simplesmente eu ele já foi lá. nessa lenda. Não, é porque era a única versão. Era a única versão que existia. Não sabia. Ninguém nunca Apesar dela nunca ser muito. Vamos falar dela, vai. Ela era um pouco forçada, mas eu também nunca contestei. A história rezava que o John Reagan foi para simplesmente saiu nas ruas, entrou em Houston sem se identificar do que ele era e comprou alguns relógios nas joalherias disponíveis na vitrine. E foi fazer esse teste sem ninguém saber, e que a Omega foi descobrir que o relógio dela tinha sido escolhido só quando saiu numa foto numa revista do Ed White, fazendo o primeiro spacewalk, que estava no pulso. A Omega falou: nossa, olha lá, nosso relógio. Essa história, foi contada dessa maneira durante muito tempo, mas a história não foi exatamente essa. Você tem que pensar que é um órgão governamental, NASA. Exato. Que faz tudo, né? Você tem os Estados Unidos fazendo tudo bonitinho, então obviamente não foi esse o caso. Eles pediram aos fabricantes, foram no fim 10, né? Quantos? Foram 10. Foram pedidos para 10, porque eles queriam certificar, eles queriam fazer o teste com 6, se eu não me engano, no mínimo, por volta de 6. Então eles falaram: vamos pedir para 10 fabricantes, alguns vão recusar, maravilha. Resultado, só vieram 4. As marcas escolhidas. Você tem, pode falar, depois eu vou citar a listinha. Eu também preciso, uma coisa mais legal. Eu preciso dessa listinha também para lembrar todas. Não fiquem surpresos que boa parte dessas marcas são americanas. E que no fim das contas se provou que nenhum deles acabaram conseguindo entrar. Um deles por uma razão muito curiosa. A lista sugerida, e na época o próprio Reagan ele explica que ele não tinha muito contato, não tinha como fazer esse contato. Ele na verdade pegava as revistas e via lá, o representante mandava uma carta explicando. Não entrava no site para ver o que tinha. Exatamente, não dava um Google, né? Então a lista que ele sugeriu de fabricantes: Eugene, Benrus, Hamilton, até então todos americanos, Mido, Lucien Picard, Omega, Bulova, americana ainda na época, Rolex, Longines e Gruen. E ele tinha a carta solicitando isso, tinha algumas especificações, então não era manda em qualquer relógio. Uma das exigências, a primeira delas, era o relógio precisava ser preciso. Tá? O ideal é que ele tivesse uma precisão igual ou melhor a 2 segundos ao dia, mas até 5 segundos ao dia era aceitável. Precisava ser um relógio que fosse resistente a mudanças de pressão, tanto positivas como negativas, porque dentro da espaçonave ela é pressurizada e fora dela você sofre uma despressurização. Exato. Só para deixar claro, isso eram os requisitos pré-testes do que o relógio tinha que ter, não os testes que eles passaram. A gente vai passar ainda pelos testes. Esses eram os requisitos. Mais para frente. Então, primeiro, precisão. Segundo, resistência à pressão. Terceira, legibilidade. Nesse sentido, era importante que ele tivesse... Ele tinha que ser legível dentro daquelas luzes que eram comuns em luz de cabine, de cockpit. Ou branca ou vermelha, tá? Porque a vermelha é uma luz que você consegue enxergar e ela não te ofusca, você consegue ler, é comum que equipamentos militares... Você não perde, a pupila não dilata tanto, tem vários fatores. Então ele precisava ser legível debaixo dessa luz, nem todo instrumento eram alguns requisitos parecidos com instrumentos de cockpit mesmo. Exatamente isso que é importante a gente lembrar, que é o mais importante de tudo, né? Estava sendo procurado um instrumento. Não era qual relógio vai ficar mais bonito na foto, não. Exatamente. Precisa de um instrumento. Então não era questão, não tem nada de luxo nessa história aqui. Rolex, não é porque o cara queria usar o Rolex, não. Vamos ver quem aguenta. E quem atende esses requisitos. Atende esses requisitos primeiro de tudo. Então, legibilidade não podia ser muito brilhante, que te ofuscasse sob luz forte. Era ideal que não tivesse muitas superfícies brilhantes, então superfícies escovadas era preferível, e que também não fosse pouco legível com pouca luz. Era aceitável que ele fosse preferencialmente preto, com índices brancos, ou o inverso, não tinha problema também que fosse branco com índices pretos. Mas contraste extremo. Exato. Tinha que ter um contraste que permitisse a leitura em condições ruins de luz. Ele tinha que ter, naturalmente, tinha que ser um cronógrafo e tinha que ter a função de você conseguir acionar, parar e zerar
com os respectivos acumuladores de 12 horas, 30 minutos. Tinha que ser resistente, minimamente resistente a choques, a água e a campos magnéticos, tá? Naquela época não existia cronógrafo de mergulho, mas ele tinha que ter uma resistência à água. E parece uma coisa boba, mas um dos motivos pelo qual eles precisavam ser resistentes à água é porque depois do pouso, pelo menos o programa Apollo, espacial, os programas espaciais americanos pousavam na água. Então, diferente dos russos que pousavam na Terra, eles pousavam na água. Fatalmente, uma hora eles iam ter que dar um mergulho lá no fim da missão, mas o relógio tinha que ter um pouco de resistência para não acabar estragando. É uma tristeza, tudo, né? Faz tudo com o relógio, sobe, desce, para bem na última detonar ele, né? Podia, não havia problema nenhum de que o relógio podia ser elétrico, tá? Tanto faz se fosse corda manual ou se fosse automático, porém, na época não existia cronógrafos automáticos, não haviam sido lançados até 1969, mas era importante que, mesmo que fosse automático, se existisse na época, ele tinha que ser possível você dar corda manualmente, tá? E tinha que ter um mínimo de confiabilidade, que o fabricante garantisse que o relógio fosse funcional por pelo menos um ano, tá? No mínimo. Então esses eram os requisitos. Essas cartinhas foram mandadas para esses fabricantes que a gente falou e no fim das contas só 4 enviaram os exemplares que eles tinham em estoque. Ninguém produzia um relógio especificamente para essa finalidade, mas 4 mandaram os relógios que eles tinham em linha e que se atendiam, provavelmente atenderiam essas condições. A parte mais legal, que você está falando dos 4. Quem mandou o relógio? A Rolex, a Omega, a Longines e a Hamilton. Só que a Hamilton, acho que como aí não estava escrito em lugar nenhum, precisava ter uma pulseira no relógio, mandou um relógio de bolso. Mandou um relógio de bolso, um cronógrafo. Desculpa, de bolso. No relógio de bolso, super prático para quem é astronauta, deixa eu dar uma olhada numa. Eles não perceberam que Santos Dumont já usava pulseira no relógio por essa razão. Não estava indo para o espaço numa missão quase suicida. Então Hamilton foi desqualificado de cara. O que foi, de certa maneira, uma certa pena, porque você vê que várias dessas marcas eram americanas, era esperado. Seria legal que fosse o programa mais americano espacial. Seria mas exatamente. A única que se dispôs. Na verdade, a Longines, uma coisa importante, a Longines, o relógio que foi mandado é um Wittnauer Longines. A Wittnauer era uma fabricante americana, mas que na época era parceira. História um pouquinho, não vou entrar em detalhes da história das duas, mas que produzia modelos Longines com a marca Wittnauer. Então é quase americano, mas não era muito. A curiosidade aí é que tanto o Rolex como esse Longines Wittnauer usavam calibre Valjoux 72, tá? Então, em termos de maquinário, a mesma coisa. E o Omega foi um 105003 equipado com o clássico calibre 321 da Omega. Então vamos para a parte 2 agora, no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre os deliciosos testes. Exatamente. Quem passou, quem não passou, o que aconteceram nele. Então, segue lá para a parte 2.